E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é muito importante para muita gente, É verdade. a Quaresma. A gente vai entender um pouco melhor a importância desse tempo, as tradições, e principalmente esse chamado a conversão e reconciliação que a Quaresma nos traz. Exatamente. Para começar, vamos entender de onde veio essa ideia da Quaresma. Qual o propósito inicial dela? Olha, a história da Quaresma é bem interessante. Interessante. No início, ela era um período mais curto de jejum, Uhum. sabe? Uma preparação mais rápida para a Páscoa. Ah, tá. Mas com o tempo, essa prática foi se aprofundando, Uhum. se estendendo até chegar nos 40 dias que a gente conhece hoje. Mas esse número não me parece aleatório. A gente vê ele em vários momentos importantes da Bíblia, né? É verdade. Se a gente for olhar as escrituras, a gente vê Jesus passando 40 dias no deserto, Moisés no Monte Sinai por 40 dias também. A caminhada de Elias ao mesmo tempo. Nossa. E até o período entre a ressurreição e a ascensão de Cristo fica ali perto dos 40 dias. É mesmo? Então, realmente, esse número tem um simbolismo forte de preparação, sabe? Sim. De encontros marcantes com Deus. É como se fosse um período para você realmente se transformar. É um tempo concentrado de transformação. Então a Quaresma seria esse tempo de preparação espiritual mais profunda. Exatamente. Agora, é um tempo forte de conversão, de mudança interior, um período em que a igreja se volta para dentro para refletir, se purificar e se preparar para a Páscoa. E a Páscoa é o quê? A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, base da nossa fé, né? Momento central. Tá. Essa ideia de tempo forte realmente passa essa sensação de uma energia diferente. Sim. É importante entender que a Quaresma é como uma estrada, sabe? Uma estrada. É, uma estrada com uma direção para frente. Sei? Uma jornada que se renova todo ano para cada um de nós. É um momento para a gente olhar para as nossas escolhas, corrigir o que não está legal, fortalecer a fé e, claro, cultivar a união e ajudar o próximo. É verdade. É. E essa jornada começa de um jeito bem definido, né? Com a quarta-feira de cinzas. É verdade. Quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma. E a tradição mais marcante é a imposição das cinzas. E essas cinzas vêm, você acredita, das palmas que foram abençoadas no domingo de Ramos do ano anterior. Olha só, que legal. É um ciclo, né? E qual o significado dessas cinzas? É só um símbolo ou tem algo a mais? Não, elas têm um significado bem forte. Qual é? Elas nos lembram da nossa fragilidade, nossa mortalidade. Aquela frase. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. É forte. É um chamado à conversão, ao arrependimento. Nossa! É como se fosse um lembrete, né? Da nossa natureza passageira Isso e aí. da necessidade de mudar, de buscar algo maior. Exatamente. E dentro da missa, a imposição das cinzas, ela toma o lugar do ato penitencial. O que reforça ainda mais o caráter solene de introspecção da quarta-feira de cinzas. É um dia pra gente parar e pensar. É. E a Quaresma nos conduz por alguns temas centrais, né? Sim. A conversão e a reconciliação. Isso. Que exatamente é essa conversão? Olha, a palavra conversão vem do grego metanoia, que significa muito mais do que simplesmente parar de fazer coisas erradas. É uma mudança de mentalidade, uma reorientação total da vida em direção a Deus. Uma mudança profunda, então. Não é só uma maquiagem, é uma transformação de dentro para fora. É mudar a forma de pensar e de viver a vida. Isso. E essa conversão verdadeira tem 3 dimensões. Quais? A intelectual, que é renovar a nossa forma de pensar, alinhar os nossos pensamentos com a vontade de Deus. A moral, que é abandonar o pecado e buscar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E a afetiva, que é transformar o nosso coração para que ele seja mais misericordioso e compassivo. É interessante porque não é só mudar o comportamento, mas também a mente e o coração. É um pacote completo. É. E a conversão não acontece de uma vez só. É um processo contínuo, um retorno diário a Deus. Entendi? Isso exige que a gente ore com sinceridade, Sim. examine a nossa consciência e esteja aberto à graça de Deus. E junto com a conversão, a gente tem a reconciliação, outro tema central da Quaresma. Reconciliação. Com quem? Com quê? A reconciliação na Quaresma, ela abrange 3 níveis. Quais? A reconciliação com Deus, que é retomar intimidade com Ele. Aham. Reconciliação com os outros, que é restaurar relações que foram machucadas, quebradas. E a reconciliação com nós mesmos, que é aprender a se perdoar, superar culpas e crescer como filhos de Deus. E esse caminho todo nos leva à alegria da Páscoa. E a confissão, né? Sim. O sacramento da reconciliação. Exatamente. A confissão, o presente de Deus.
É a chance de receber o perdão dos nossos pecados e restaurar a nossa ligação com Ele. E isso tem base no que Jesus ensinou e fez quando deu aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Que legal. E como a gente faz uma boa confissão? Quais os passos? A igreja nos ensina 5 passos essenciais. Quais? Primeiro, o exame de consciência, que é parar para pensar nas nossas atitudes, nos nossos pecados. Sim. Segundo, o arrependimento, que é sentir tristeza por ter ofendido a Deus. Terceiro, o propósito de emenda, que é a decisão de não pecar mais. Quarto, a confissão dos pecados, que é ir até o sacerdote e confessar com sinceridade. E quinto, o cumprimento da penitência, que é fazer o que o sacerdote orienta como forma de reparação. É um caminho bem estruturado para nos ajudar a nos reconciliar. Assim. E os benefícios da confissão são muitos. A nossa alma fica mais limpa. Sim. A gente se liberta da culpa. A união com a igreja se renova. E a gente ganha força para lutar contra o pecado. E a mensagem é: não precisa ter medo da confissão. Isso. Cristo nos espera de braços abertos. É verdade. E eu vejo que a conversão, a reconciliação e o perdão estão interligados. Totalmente. Eles andam juntos. Uma conversão verdadeira se mostra na nossa capacidade de perdoar e pedir perdão. Se a gente quer a misericórdia de Deus, a gente precisa ser misericordioso com os outros. Mas perdoar não é fácil. É verdade. Muitas vezes não é fácil. O orgulho, Sim. a dor, a sensação de injustiça. Tudo isso dificulta muito o perdão. Dificulta muito. Mas Jesus nos ensina que o perdão é fundamental para a nossa vida. Sim. E perdoar não é esquecer. Não. É se libertar da raiva, curar as feridas Sim. e não carregar o peso do passado. É um ato de liberdade. Isso. Principalmente para nós mesmos. Como a gente pode perdoar na prática? A gente pode rezar por quem nos magoou. Sim. Pedir a Deus a graça de conseguir perdoar de coração. E buscar reconciliação sempre que possível. São pequenos passos que fazem a diferença. Com certeza. E além desses aspectos mais internos, a quaresma também é marcada por práticas mais visíveis, né? É verdade. O jejum, a oração, a esmola. Isso. Essas práticas espirituais acompanham a quaresma e nos ajudam nesse caminho de conversão e reconciliação. Certo. O jejum, por exemplo, ele nos ensina a ter controle sobre nós mesmos e a nos abrir para a graça de Deus. Tradicionalmente, o jejum envolve fazer uma refeição principal por dia. Sim. E não comer carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Certo. Historicamente, o jejum está ligado a momentos de tristeza, arrependimento, preparação para decisões importantes. Entendi. E a oração, qual o papel dela nesse período? A oração, ela fortalece a nossa ligação com Deus, Sim. torna o nosso coração mais sensível e misericordioso. Historicamente, a noite era o momento preferido para a oração. Jesus nos deu esse exemplo. É verdade. E a esmola, qual a importância dela? A esmola nos ajuda a combater o egoísmo e olhar para as necessidades do próximo. Exatamente. É um exercício de solidariedade. Essas 3 práticas, elas atuam juntas, nos ajudando a purificar o corpo e a alma, fortalecer a nossa relação com Deus e sermos mais solidários. É um tripé espiritual poderoso. É verdade. E todo esse período de preparação culmina na Páscoa, né? Isso. Mas a Páscoa não é só o domingo, né? Não, a Páscoa é o ponto alto. Mas ela é preparada e celebrada de uma forma muito especial no que a gente chama de Tríodo Pascal. Tríodo Pascal. Que começa na Quinta-feira Santa, passa pela Sexta-feira Santa e pelo Sábado Santo. E aí sim chega no domingo de Páscoa. Entendi. O Tríodo celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o mistério central da fé. E o que marca cada um desses dias? A Quinta-feira Santa, a gente lembra da última ceia, da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, e também daquele gesto lindo de Jesus, lavando os pés dos discípulos. É verdade. Um ato que a gente chama de mandato, que significa o novo mandamento de amor e serviço. Que legal. E a Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa é dia de luto, de reflexão profunda. Sim. Nesse dia, não tem missa. Não. Não. Mas a gente participa da liturgia da palavra, da adoração da cruz e da comunhão eucarística. E uma prática muito importante nesse dia é a Via Sacra. Via Sacra. Que é meditar o caminho que Jesus percorreu até a crucificação. Nossa. É bem forte. E o Sábado Santo? E Sábado Santo é um dia de silêncio, de espera pela ressurreição. E à noite a gente celebra a Vigília Pascal, a vigília, que é o ponto alto do Tríodo. Essa vigília celebra a vitória da luz sobre a escuridão, simbolizada pelo acendimento do Círio Pascal. Do Círio. Que representa
Cristo ressuscitado. Olha só, e aí chega o domingo de Páscoa. Chega o domingo de Páscoa. A grande celebração. A celebração da vitória de Jesus sobre a morte. Sim. A ressurreição. É. Que é a base da nossa fé e que traz alegria e esperança para todos nós. E para a gente finalizar, como a gente pode aplicar esses ensinamentos da Quaresma e da Páscoa na nossa vida hoje? O mais importante é entender que o chamado à conversão, a reconciliação, ele continua atual. Principalmente num mundo tão dividido como o nosso. Verdade. A Quaresma nos convida a deixar de lado o egoísmo, Sim. a indiferença, a raiva, para construir uma sociedade mais justa e solidária. É verdade. É o chamado a reconciliação social. Para a gente trabalhar pela paz, pela justiça e cuidar de quem precisa. É verdade. E a gente pode pensar também na conversão ecológica, que o Papa Francisco fala na Laudato Si, que é cuidar da criação da nossa casa comum. Então a Quaresma não é só sobre rituais. Não. É sobre uma transformação real na nossa vida. É sobre preparar o nosso coração para a vida nova que a Páscoa nos oferece. Muito obrigado por essa conversa tão rica e profunda. De nada. E para você que nos acompanhou até aqui, esperamos que essa conversa tenha sido útil e inspiradora. Sim. Que essa reflexão sobre a Quaresma e a Páscoa te acompanhe, te motive a buscar a conversão, a reconciliação e a viver a esperança da ressurreição. Até a próxima.